Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus. Acolhendo o coração de cada um de nós, trazendo na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só lembrando, irmãos, que eu gravo frontal, então um aparelho, e a minha mão, que eu sempre faço sinal da cruz, é a mão direita, mas ela sai parecendo que é a mão esquerda, né? Essa é a minha mão esquerda e essa é a minha mão direita, só para que a gente não tenha dúvida, né? Que eu faço o meu sinal da cruz com a mão direita, mas é um direcionamento que eu dou aqui porque já me perguntaram, tá? Mas vamos louvar a Deus por esse dia, por essa bênção que Deus tem dado todos os dias para nós, que é a Tua presença, Senhor. Senhor, nosso Deus, louvo-Te por Sua grandeza, louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagro a minha vida toda, consagro a minha casa, Senhor, a minha família, tudo que tem. Querido irmão, esse é o momento de você colocar todos os dias o que Deus tem te dado para cuidar, para amar, colocar na presença dEle, consagrando ao nosso Senhor tudo que temos. Consagro ao seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, mais um momento do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos dando andamento do índice analítico, onde que vai estar falando para nós sobre o Advento do Espírito Santo e Pentecostes. Nós vamos ver no parágrafo 732 que vai nos dizer assim: nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, na humanidade da carne e na fé. Eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade por sua vinda, e ela não cessa. O Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Com essas palavras do Catecismo, irmãos, nós precisamos, para adentrar mais nessa palavra, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, que é o tempo da Igreja. Nós temos que adentrar lá no parágrafo número, que ele tem uma citação na lateral do Catecismo, para a gente estudar, que é o 2000, que é o 767 e o 768. Eu vou ler só os a primeira linha, né, a primeira frase dos dois, que daí para a gente ter um entendimento. Terminando a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para santificar a igreja permanente. Parágrafo 768. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus vem para nós, que é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é diante da igreja, reunido ali os apóstolos junto com a nossa Mãe Maria. Nós vamos ver agora na palavra, né? Então, a Igreja de Cristo, o amparo, uma só palavra, né? Um só entendimento, o mover do Espírito Santo, os carismas que nos é dado para que a gente, junto, unidos, a gente possa servir ao irmão, a ser servido com os dons que o Senhor derrama sobre nós, mas numa unidade junto, né? A Igreja de Cristo, numa unidade só, num só pensamento. Vamos lá? Pega a sua palavra lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: promessa do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 3. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus.
e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu Pai que ouviste. Então aqui a palavra está nos dizendo, em Atos dos Apóstolos, que após a morte Jesus apareceu para os seus discípulos, onde que nós lembra lá o versículo que Tomé, ele coloca o dedo lá, Jesus fala com ele, coloca o dedo na minha ferida para ver que sou eu, e ele come com eles, né? E aqui o Atos dos Apóstolos está relatando isso. Que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Onde que ele foi esses 40 dias que os discípulos aguardaram, reunidos. Vamos lá? Vamos virar a folha aqui da nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém. Distante uma jornada de sábado, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimamente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Irmãos, aqui nós estamos vendo a presença da Igreja de Cristo, onde que nossa mãe Maria está presente, onde que é o cenáculo, a Igreja de Cristo. Por isso que a Igreja de Cristo tem que estar também a presença da mãe. Nós não excluímos a mãe Maria da presença, onde que está ali reunido com os apóstolos, e o momento que é chegado o vinho do Espírito Santo, né? No Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma língua de fogo, que se repartiu e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aqueles ruídos, reuniram-se muita gente e maravilhavam-se que cada um os ouviam falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como estão todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Queridos irmãos, palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui nós estamos diante da manifestação do nosso Deus, o derramar do Espírito Santo diante da igreja, diante da comunidade, que é o mover que todos falavam em várias línguas, mas um só entendimento. E isso vem trazer para nós lá a torre de Babel, onde que no livro de Gênesis, onde que Deus ele tinha proposto para aqueles homens que queriam chegar ao céu, que eles parassem com aquela ação, que não era aquilo que Deus queria, que eles eram da descendência de Noé, aonde que Deus tinha algo para eles mover a mais, e ele faz ali eles confundirem, cada um tinha um entendimento em outras línguas, para que eles parassem de fazer a torre, né? E está lá em Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo 9. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundia a linguagem de todos os habitantes da terra, para que eles dispersassem, fosse para o mover de Deus, para a purificação, para o caminhar da humanidade, né? Aonde que o nosso Senhor hoje nos traz, diante do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, a unidade, o entendimento, irmãos. O Espírito Santo vem trazer para nós, junto com Jesus, o novo Paráclito, o mover do Espírito Santo, novos carismas, mas que nós temos o mesmo entendimento, a mesma linguagem. Por isso que quando os carismas, quando nós oramos em língua, né, a língua dos anjos é um dos carismas da profecia, aonde que derramado sobre nós os carismas faz nós ter um único entendimento, a profecia ali diante da comunidade, diante da assembleia. Então assim, é este mover do Espírito Santo unido a Cristo
que nos traz o entendimento quando Pedro prega depois ali para 4.000 homens e converte a todos com a palavra de Deus. Começa a discernir, o derramar do Espírito Santo faz a gente entender verdadeiramente o querer de Deus. Por isso, queridos irmãos, quando nós somos batizados na nossa Santa Igreja Católica, é o derramar do Espírito Santo junto com a igreja, e esse derramar do Espírito Santo fica dentro de nós, o mover do Espírito Santo, e nós precisamos fazer a efusão do Espírito Santo diariamente, que é o aquecer do Espírito Santo, onde que nós praticamos os nossos carismas, onde que nos foi dado de graça, e essa graça precisa ser aquecida, movida dentro do nosso coração, para que a gente viva a graça santificante do Espírito Santo diário dentro do nosso coração. Coloca a mão no teu coração agora e peça, fala assim: Espírito Santo de Deus, venha mover no meu coração o verdadeiro entendimento junto com a Igreja de Cristo. Essa igreja que nos foi deixada, queridos irmãos, para que o mover do Espírito Santo traga um direcionamento único, que é a presença de Jesus, é o aquecer, é o derramar do Espírito Santo em unidade, tendo um só coração, um só entendimento. Não é várias igrejas, não é várias denominações, é uma só igreja, é um só entendimento. A palavra diz isso, uma só igreja. Ele não disse sobre ti, sobre você, Pedro, edificarei as minhas igrejas, e sim a minha igreja. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo não é dividido, não é várias igrejas, é uma só igreja. É o derramar do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo, é o aquecer diante da palavra de Deus, para que o meu e o seu coração, queridos irmãos, traga para agora, para nós, o verdadeiro sentido do mover de Deus diante da igreja, diante do Pentecoste, diante do derramar do Espírito Santo, diante do aquecer do Espírito Santo. Todos nós recebemos ali, irmãos, no batismo, o mover do Espírito Santo, o aquecer dentro de nós, aonde que nós recebemos essa graça, que fica ali dentro de nós, o aquecer. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo, crescer em entendimento e sabedoria como nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido irmão, quando nós somos batizados quando criança, quando nós crismamos, quando nós caminhamos junto com a confissão, a Eucaristia, a crisma, nós precisamos aquecer o Espírito Santo, trazer em nós o entendimento, o seu mover dentro de nós. Por isso, querido Deus, que neste momento, a cada palavra que foi dito aqui, a cada situação que nós vivemos, venha trazer para nós, Senhor, um direcionamento. Nós vamos preparando o nosso coração para essa quaresma que vai se iniciar a semana que vem. Vem trazendo para nós, Senhor, já o mover junto com a tua igreja, junto com o aquecer, junto com Frei Gilson, o Exército de São Miguel, junto com a Igreja de Cristo, junto com a nossa paróquia. Todo esse mover, Senhor, derrama teu Espírito Santo, derrama a tua graça no meio de nós, Senhor, a cada minuto, a cada mover. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus venha sempre direcionar a nossa vida. Nós permitimos e nós convidamos o Espírito Santo de Deus para adentrar dentro do nosso coração e das nossas famílias. Obrigado, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe nosso dia, que tenhamos um dia cheio do Espírito Santo no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.